mais um pouquinho desta aula de cores, né? Então, a gente falou bastante coisa na aula passada, né? Coisas interessantes, as cores primárias da luz, né? As cores primárias da luz, ou as ondas eletromagnéticas, fluorescência, cores secundárias, as células do olho, os efeitos aí, né, da transmissão da luz em alguns materiais opacos, translúcidos, transparentes, a refração, né, o reflexo de algumas cores, e falamos também sobre fatores que influenciam aí a observação das cores, e chegamos num ponto odontológico que eu acho muito importante, que é esses conceitos aí de opacidade e translucidez, né? Então, coisas opostas, né? O opaco é uma coisa que a luz não passa, é um obstáculo para a luz. Então, a luz bate e volta, né? Então, uma coisa opaca, ela não permite a passagem da luz, né? E uma coisa translúcida, quanto mais translúcida, né, melhor a passagem da luz. Então, um núcleo, por exemplo, de metal já é um empecilho para fazer um dente natural, né? Porque já não vai ficar tão translúcido como um dente natural, né? Como a gente pode imaginar e visualizar aí nesse preparo aí que está interno, né? Se a gente faz um núcleo, normalmente o provisório ele fica um pouco acinzentado, porque a resina acrílica que a gente faz os provisórios, ela não é muito opaca, ela é relativamente translúcida. Se o núcleo estiver meio grande, já cinzenta o dente, porque não teve nenhum tipo de opaco ali. Tem dentista que manda opacificar o opaco, desculpa, opacificar o núcleo. Pacificar o opaco é bom. Então, pacificar o núcleo, então precisa ser um metal aí que suporte o opaco da cerâmica, e aí pelo menos não é aquele cinza, não é cinzento. Então o núcleo já vem pintado, vamos dizer assim. Só que o dentista não pode retocar o preparo, senão sai o opaco. Mas ele cimento provisório, por exemplo, não vai aparecer o cinza, mas ainda vai ficar opaco, a luz não passa, né? Então, na verdade, a luz bate no opaco antes de atingir o metal e volta antes de atingir o metal. Então, a gente esconde o cinza, né? Ok, então a gente tem níveis de translucidez. O dentista deveria informar, assim, vai fazer um central, como é o central que está ao lado, né? Falar só que ele é a cor A2, A3 é suficiente? Então, essa informação é importante. Se ele é muito translúcido, como o slide da direita, que a gente enxerga bem os mamelos internamente, né? Cada mamelo que é dentina, recoberta por esmalte, né? Então, o dente do meio, um pouco menos translúcido, e o da esquerda, menos translúcido ainda, né? Então, isso daí está caminhando para a opacidade. Aliás, eu fui na Dental esses dias, vi uma caixa de resina foto grande, cheia de resina vaso, e tinha lá dentinas com 5 tipos de opacidade. Olha só que beleza, né? Então, 5 tipos de opacidade. Vocês já podem saber o que é isso, né? Quase fotografei. Eu falei, eu acho na internet, não achei essa caixa aí. Então, é interessante. Eu até lembrei da aula, né? Então, você tem aí materiais, né, que são feitos, por exemplo, a cor é A2, a dentina, cor A2, mas com 5 níveis de opacidade, mais translúcido, menos, 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 até ser bem opaca, né? Então, uma forma de esconder coisas opacas é deixar a superfície irregular. Então, por exemplo, o opaco que esconde o metal, a gente pode deixar ele irregular, a luz bate e difunde dentro do dente. É uma forma de mascarar aquela tinta que está internamente, né, vamos dizer assim. Então, eu cheguei a comentar a preparação do metal, né, com tungstênio, o acabamento dos bordos, se bem o bordo com 0,3 para ter espaço para cerâmica, o dente em miniatura do dente que você vai fazer, uns 2 milímetros menor, é o ideal.
né? Então, aí é jateado, para essa superfície ficar bem limpa, e fica áspera. Isso vai no forno, um processo chamado oxidação. Aí piora, né? Fica mais escuro ainda, né? O metal. Mas é esse opaco aí, esse óxido que oxidou, é que vai unir com o opaco. Nossa, me atrapalhei um pouco, que entrou uma música nesse vídeo, no ouvido rápido. Vocês não ouviram, né? É que tá sem som, ainda bem, porque eu fiquei um barulhão no ouvido aqui. Então, ok. Então, esse é um coping que foi oxidado, 980 graus, de 5 a 10 minutos. Tem gente que põe vácuo, tem gente que não põe. Aí o coping sai vermelho, esfria, você vê, nossa, como está escuro. É o óxido, né? E o opaco que a gente aplica sobre o óxido, ele, no forno, quando subir de novo para a temperatura alta, eles interagem e se unem, né? Um imbricamento químico. Só que o óxido, ele se solta fácil do metal, não é uma ligação muito forte. Às vezes, se cai, quebra, algum problema, a cerâmica lasca, às vezes a gente vê que o óxido veio junto, né? Veio uma parte escura e o metal lá está brilhante, está meio brilhante lá. Então, quer dizer, o óxido não tem, né, uma ótima fixação no metal, mas ajuda, né? Ajuda, é uma interação química, né? Além do formato retentivo, do coping que a cerâmica abraça, e além do coeficiente térmico similar, né, para não ter problema, então isso daí tem uma boa resistência. O opaco, a gente aplica essa primeira camada mais fluida, chamada wash opaque, dilui um pouquinho para que ele penetre melhor nesse óxido. Olha, tem marcas que já indicam um wash opaque específico para isso, a presença da Vita, né? Então, olha lá, o opaco é um potinho de pó, né? Ou pode ser pasta, como eu mostrei aqui, né? Uma bisnaguinha que você pode diluir um pouco mais, né? Ou o próprio pó, e você faz uma consistência de tinta, né? Bem, a primeira camada mais fluida, a segunda um pouquinho mais cremosa, né? E vamos esconder, né? Opacificar o metal, né? As resinas fotos também têm opaco, como eu já falei, né? Então, camadas finas para que a luz, né, vai voltar. Se for grossa, a parte interna não polimeriza, né? Sempre camadas finas. Então, resina foto tem o mesmo padrão, tem o opaco, vai ter a dentina, vai ter o esmalte, vai ter os translúcidos, né? A mesma linguagem, muitas vezes, que a própria cerâmica, né? Olha a dica aí que eu falei do Oliver Trick, né? Um grande amigo técnico de Limeira, o Arley, né? Ele já tinha comentado isso comigo uma vez, de passar o opaco rosa no bordo, né? Para mimetizar com a gengiva, né? Então, interagir ali, esconder aquela borda metálica. Então, é nesse processo de opacificação, né? Uma técnica é colocar um pouquinho de opaco rosa nas bordas ali, para tentar mesclar ali, juntar com a cor da gengiva e não acinzentar. Esse é o grande objetivo, e realmente a foto, dente natural, parece dente natural ali. Oliver Trick tem muitos trabalhos legais, dá uma pesquisada aí, né? Vídeos também. Olha o coping opacificado com branco, outra técnica. O objetivo é criar uma tela branca sem a influência do cinza, por exemplo, e a partir dali conseguir aplicar um opaco, né, como se fosse do zero, né? Então a cor desejada, aí pode também pigmentar a cervical, a lingual, a gente já pode colocar um pouco de pigmento também, né? Então, uma vantagem do opaco branco é se estiver desgastando em algum momento o dente, por algum motivo, se chegar perto do opaco branco, é um aviso que vai chegar no metal. Outra técnica, então, o polvilhamento de opaco sobre o opaco úmido, né? Você aplicou o opaco úmido, vai lá com o pó, pá, 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 e faz ali um opaco à milanesa. É a dispersão da luz, a difusão da luz. Ela bate, reflete, difusa, para esconder a região opaca, mas continua opaca. A luz não vai passar, né? A luz não vai passar. Então, a desvantagens dos trabalhos com metal, mas são muito utilizados. Ainda é o feijão com arroz dos laboratórios. Tem a vantagem da resistência. Tem metais biocompatíveis como o titânio. Então, acredito que longa vida ao metal, né? Então, aí nesse caso, não teve longa vida,
porque teve um problema gengival, a estética não estava boa, o metal estava, de certa forma, grosso e a camada de cerâmica fina, então o dente tinha um grande acinzentamento na cervical, né? Além do problema periodontal aí, que a gengiva expôs o limite. Então, geralmente, para tirar próteses metalocerâmicas, tem que cortar para não correr o risco de fraturar a raiz, né? Então, existem brocas para isso e tudo. Então, para que está tirando? Vamos aproveitar e fazer um trabalho mais translúcido, parecido com o dente natural? Vamos. Então, vejam um dente natural, né? Então, a dentina, que é a cor do dente, está na dentina. Ela que tem o pigmento amarelo, laranja, que dá cor interna, né, para os dentes. E o esmalte, que é translúcido, né? Então, deixa essa luz passar, atingindo a dentina, ela volta um pouco mais e a gente enxerga a cor do dente. Mas a luz passa também pela estrutura da dentina. A dentina também tem translucidez. É interessante a região do mamelo, olha como é fina, fina. Então, lá na cervical, a dentina é volumosa, então aparece bastante a cor do dente, né? A cor da dentina. Conforme vai caminhando aqui para baixo, para a incisal, vai diminuindo a espessura da dentina e aumentando a quantidade de esmalte. Então, o dente tem um degradê de translucidez, vamos falar, vai ficando cada vez mais translúcido, né? Então, se a luz bate no dente, ela reflete difusamente, porque o dente não é liso, não é um espelho, né? Se você deixar muito lisão, já falei, aí cada sorriso é um flash, né? Então, fica brilhante, muda até a cor do dente. Então, a gente tem que tentar copiar a textura do dente ao lado, né? Então, aí para dar o mesmo tipo de brilho, vamos fazer assim. Então, dizer assim, que é um dos componentes da estética, como a gente já disse. Então, essa camada externa, se você olhar ali, tem uma legendinha, né? É a incisal. A incisal ela tem um pouquinho de branco, né? Se fosse aplicar cerâmica, então essa camada externa, nós temos a cerâmica incisal, né? Um pouco mais internamente, né? Então, externamente, a incisal, um pouco mais internamente, temos camada de translúcido, que quanto mais translúcido você põe, mais translúcido fica o dente, né? E internamente, aí, a dentina, né? Então, essa luz, ela passa com facilidade pelo translúcido, pela incisal, e difunde dentro da dentina, porque na dentina já tem água, ela é 70% inorgânico e o resto orgânico, então ela tem água, tem colágeno, né? Então essa luz bate nessas irregularidades e espalha, como se fosse uma luz internamente, uma luz, né? Uma iluminação secundária, né? E parte da luz atravessa. Aí já tem a influência do escuro da boca, né? Que a gente enxerga em alguns pontos do dente, regiões azuladas, cinzas, que já está, né? Você está enxergando, na verdade, a escuridão de dentro da boca, né? Então, olha lá a escuridão, né? Essa região aí está sendo influenciada pela escuridão aí dessa foto, né? A parte como se fosse dentro da boca, e dá esse efeito azulado chamado opalescência, né? Então, estou aplicando a dentina, é a dentina que vai dar a cor do dente. Qual cor dessa dentina? É a 2, a 3? Ou, né? Então, é essa dentina que vai dar o conceito de cor que eu vou falar já já nessa aula. Olha lá a textura, né? Então, fazendo a textura e tudo mais. As resinas também têm translúcidos, também tem incisais, tem translúcidos, várias cores de translúcidos, TB, Transpablue, né? Então, essa é clássica. Então, tem vários translúcidos que podem colocar ali em volta do mamelo para aumentar a translucidez. Então, a incisal por fora, os mamelos, a dentina por dentro, e em volta dos mamelos, entre o esmalte e a dentina ali, nós temos translúcidos que aumentam a translucidez, né? Então, olha aí, nesse caso dessa cerâmica, está até saindo de linha, né, a IPS Design, que tem fluorapatita, né? Então, ela transpa neutro, é um translúcido neutro, né? Não tem pigmento.
Então, olha aí o trabalho do Sérgio Debeste, uma cerâmica prensada e coberta aplicando aí as camadas de esmalte e translúcido. Olha aí, você vê que os mamelos, se você quer dar evidência para o mamelo, então a luz tem que voltar um pouco para você ver o mamelo. Então, existem cerâmicas e efeitos de resina foto que são para mamelos, né? Mamelo salmão, mamelo light, mamelo esbranquiçado, que já são um pouquinho mais opacas. Para quê? Para a luz bater e você enxergar. São aquelas manchinhas que a gente está vendo ali. Tem um mamelo salmão, né? Outra cor de mamelo, que o dentista e o técnico tem que chegar no consenso o que é adequado para aquele paciente. É um dente bem translúcido aí, né? Então, é um trabalho aí que, né, se assemelha ao dente natural. Olha aí de novo, sem aquela luzona por trás, aí o efeito do azulado, né? Que é uma influência do escuro da boca. Então, temos ali a visualização desses mamelos internos. Então, essa textura do dente, como eu disse, olha aí o brilho. Não está vindo direto como se fosse um espelho. Tem um pouco de brilho ali, interrompido, depois mais brilho. Aí, uma das técnicas, inclusive o próprio Oliver Brick, tem foto disso, é sujar o dente ao lado de gesso com carbono. Né, com carbono. Aí você vai ver áreas mais escuras e depressões que não suja muito o carbono. Então, você consegue observar melhor a textura daquele dente para tentar reproduzir igual. Né? Então, uma técnica é essa. Tá? Então, textura é diferente de rugosidade, isso eu já falei. Então, áspero é ruim. Você tem que dar um glaze, né? Tentar melhorar a superfície para que não acumule bactéria, né? Não desgaste o dente antagonista, no caso dos posteriores. Então, é importante estar liso. O dentista também, se desgastar, tem que polir. Principalmente cerâmica com borrachas e pasta diamantada, né, que dá um bom resultado. Olha aí um dente também que tem uma infraestrutura, né, provavelmente prensada, que é a dentina, recoberto por esmalte. Então, esse é o segredo aí para conseguir a cor dos dentes, a espessura da dentina e a espessura do esmalte. Se a gente erra a espessura da dentina e põe muito, o dente tende a ficar com aspecto mais amarelado, né? Se você erra o esmalte e põe muito esmalte, o dente tende a ficar acinzentado. Então, você, mesmo seguindo a dentina, pô, usei a dentina certa, mas a cor não bateu. Então, a gente pode errar a mão nessas espessuras, né? Então, esses materiais translúcidos, né, eles imitam aí a natureza, com cerâmicas e compósitos. E os transparentes, que é outra coisa, né? Aí passa a luz direto, vidros e resinas, né? Então, tem até algumas cerâmicas, como a Window da Vita, que tem esse efeito bem transparente para regiões de emenda, como vocês viram naquela faceta, né? Que estava bem translúcida na borda para esconder a emenda. E aí, o tema que eu falei das 5 diferentes tipos de opacidade. Né? Você tem um substrato escuro, como esse dente, que está bem marrom, castanho, né, na parte interna. Né? Então, a gente precisa colocar alguma coisa um pouco mais opaca na restauração, para isso não surgir, né? E a gente observar, escurecer a restauração. Então, se o dentista fizer direto na boca essa restauração, ele tem que colocar lá no fundo uma dentina opaca para esconder. Se moldar e mandar para o técnico fazer a onlay de cerâmica ou de resina foto, tem que colocar no fundo da restauração uma dentina opaca. Se esse dente for prensado com pastilhas, né, fazer uma cerâmica prensada, precisa ser uma pastilha que tenha alguma opacidade para esconder aquela cor escura. Né? Então, não importa a técnica, sobre o revestimento, folha de platina, prensada, cadicã, tem que ser um material um pouco mais opaco. Né? Diferente da situação aqui na parte inferior do slide, que está uma cor bonita, cor de dentina. Né? Então, a gente até pode usar aí uma escala de dentina que está aí aparecendo, ó,
Que cor é essa dentina? Então, tem escalas puras, com a cor da dentina. Né? Ah, eu estou achando que é A2. Então, né, você já sabe que a dentina que a gente vai trabalhar interna é A2. Não tem um esmalte atrapalhando aí para você enxergar a cor do dente. Você já está comparando dentina com dentina. Né? Então, nessa região, como eu disse, olha lá, deep dentina, dentina profunda. A dentina profunda é uma dentina opaca, né, para refletir a luz e não permitir que a gente observe essa alteração de cor. Esse dente, como eu já disse, essa parte marrom, ela tem cálcio em excesso até, é hipercalcificado isso daí. E é bom deixar, para não ter que tratar o canal, né? Isso daí meio impermeabiliza o dente. Tá? Então, a proteção para o dente, né? Conservadora, tem que deixar. Então, olha lá, opaque, dentina. Dentina opaca, uma cerâmica, né? Vai misturar com um líquido, né, que o fabricante fornece, ou com água destilada, e você esculpe o dente colocando isso em camadas, né, profundas, deep dente, profundo, opaco. Olha aí, na resina foto a mesma coisa. Né? Então, naquela restauração, a gente tem um modelo de gesso. No fundo da restauração, a gente coloca a resina foto, né, opaca, não muito grossa, porque ela não passa a luz, e põe para polimerizar, e depois outras camadas de dentina normal, sem ser opaca, esmalte. Você já escondeu o que estava no fundo. Tá? Então, esse slide, por exemplo, às vezes a gente recebe aí no laboratório um modelo com o central inteirinho, né? E o dentista pede, por favor, faz um provisório no 21. Você fala, pô, esse dente está tão bom, ele vai desgastar na boca para fazer, né, um provisório, né? Por que será? Mas tudo bem. Aí você vai lá, prepara o dente, faz um provisório da cor que ele pede, né? Então, essa parte interna vai ficar escura também, né? O preparo. Então, isso daí o técnico tem que saber, né? Para fazer um trabalho que consiga esconder essa cor. Né? Mas nesse caso aí, o dentista conseguiu clarear o dente, né? Colocando uma medicação interna dentro do canal que limpa, né? O peróxido de carbamida, que oxida impurezas e conseguiu clarear e restaurar. Tá? Então, olha aí, height opacity, medium opacity, né? Então, nós temos aí, nas pastilhas de cerâmica prensada, algumas pastilhas são HO, né? O que é HO? Height opacity. Então, bastante opaca. Então, ela barra a luz. É bom para quando tem um núcleo por baixo de metal e você quer fazer um trabalho de cerâmica pura, e aí é indicado você fazer a parte interna bem opaca. Então, usa essa pastilha. Medium opacity, mais ou menos. Então, já começa a ficar não vou dizer que fica mais translúcido, vou dizer que fica menos opaca. E L, ó, low, baixa opacidade, está querendo passar luz, está querendo passar luz. Né? Da mesma forma, tem pastilhas que são T translúcidas. Então, a gente tem L, pouco translúcido, N, médio, e H, height translúcido, para fazer facetas, quando a cor interna está bonita, né? A cor interna está legal, então você vai praticamente pôr uma lente de contato, né? Então uma camadinha fina de uma faceta HP, que é bastante translúcida, né? Pode ser pigmentada também, colocar efeitos, né? Então, só para vocês entenderem que esses materiais restauradores estéticos, hoje nós temos materiais com diferentes opacidades, essa é a palavra. Então, para quê? De acordo com o que a gente deseja, bloquear mais ou menos a luz, né? Antes de chegar no substrato que tem uma cor indesejada. Olha aí, meu amigo Kenji Yokoyama foi meu mestre, meu professor, um japa muito organizado, muito bacana. Faça um curso com ele, que ele é legal. Erros nos trabalhos com estética, saiba como ajustar a sua luz ambiente, né? Então, essa luz aí que a gente comentou, luz do dia, né? Ele vai comentar, deve ter dicas boas, preciso ver isso aí. Então, é o Kenji bacana, tá? Então, olha lá, a luz passando por essas pastilhas, né? Então, as pastilhas opacas quase não passam luz, né? H, N um pouquinho mais, né?
Então, L passaria um pouquinho mais e assim por diante, tá? Vocês estão entendendo, né? Esses conceitos de opacidade e translucidez. Aqui só para lembrar como que a pastilha é prensada, slide velho de guerra, né? Então, quando a gente faz também, eu quero fazer o trabalho digital, então escaneou, mandou para o laboratório e ele te quer um dente de cerâmica. A mesma coisa, né? Os blocos que a máquina vai escanear, tem blocos também, HT, height translucidez, né? Mesma coisa, tem blocos opacos e mais translúcidos. Então, a gente precisa saber, né, o que temos por baixo, né? O que temos por baixo para usar a pastilha ou o bloco, no caso do CAD/CAM, corretos, né? Então, olha, é um trabalho feito por CAD/CAM, ExoCAD. Então, são trabalhos que podem ser bem translúcidos, né? Utilizando blocos translúcidos. Então, cerâmica pura, né? Livre de metal, feito por fresagem, né? Agora, uma coisa que atrapalha a gente para ver esses trabalhos no laboratório, será que a cor está certa? O trabalho eu fiz HT, tá? Height, ele é bem translúcido, a luz passa que é uma beleza. Mas eu ponho no modelo e vou ver na escala, está dando errado. Eu fiz tudo certinho, eu cor a 3 e eu ponho aqui no modelo e não dá 3. Aí já começa até o gesso influenciar, né? Esse gesso aí, né? Essa cor de modelo vai passar uma cor para o dente e você, pô, não está na cor, parece. Imagina se o modelo for verde, né? O modelo for azul, né? Então, pior ainda, né? Então, vai atrapalhar para você enxergar o trabalho, né? Então, mesmo a zircônia tem uma translucidez, dependendo do tipo da zircônia, da espessura, né? Ela deixa passar luz, né? Então, olha lá, o modelão azul, né? Então, fica difícil você ver o trabalho de cerâmica pura adequadamente. Mas eu pus esse slide aí, mas por piada, porque eu vi isso daí na internet esses dias, eu jurei que eu vi 2 ratos se beijando, cara. Vocês também estão vendo isso daí? 2 ratos se beijando? Eu fiquei olhando para o modelo e jurava que estava vendo. Tem até o olhinho, a boca, a orelha. Bom, esquece. Estou vendo nuvem aqui, sabe? Desenho em nuvem. Então, ok. Então, a cor do modelo vai influenciar. Estou falando que vocês não estão rindo de nada? Vocês estão muito sérios. Então, tá Eu bom. consegui ver, professor, é que como tá gravando, eu falei assim, acho que eu não vou comentar nada. Não pode comentar, não dá nada não. A gente riu com o microfone desligado. Então tá bom. Gente, não, então tá, porque parece, né? Eu fiquei olhando assim que. Ok, tem até a separação. Muito bom. Então, a cor do gesso é importante. Aqui, por exemplo, colocou num troquelzinho branco, né? Para melhorar aí a visualização correta. Mas, mesmo assim, corre o risco de clarear o trabalho, né? Então, pensando nisso, a Ivoclar, ela criou um material que chama Natural Dye Material. Então, o dentista informa que cor é o substrato, né? A parte interna, o preparo. Essa cor aqui, né? Então, tem ali 1, 2, 3, 4, 5. E aí o laboratório, na hora que faz o dente, ele tem uma resina foto que é feita para fazer troquel. Então, o dentista informa essa cor, às vezes é difícil, porque o dente está em degradê, né? A gente não vai ter como fazer esse degradê aí no laboratório, no preparo, para você enxergar corretamente a cor do trabalho, né? Mas, enfim, já ajuda. Você põe esse material por dentro da peça, como se fosse a dentina da pessoa, né? Então, isola, para não grudar, lógico. Você põe esse material por dentro, aí você consegue ver como vai ficar na boca com aquela parte interna que a pessoa tem, entendeu? Então, é o Natural Dye Material, né? Um material fotoativado para encaixar o dente e ver a cor correta, né? Então, vocês podem imaginar que até a cor do cimento vai influenciar. Se esse trabalho é bem fino, se é bem translúcido, se colocar um cimento verde, não vai dar certo, né? Ou um pouco mais escuro, um pouco mais claro, né? Vai influenciar o trabalho, a cor do cimento. Então, pensando nisso, também a Ivoclar criou esse kit de try-in. É uma cópia do cimento. Você tem as mesmas bisnagas do try-in, você tem no cimento, né? Então, só que não cola. Então, é só para testar, para ver
né, aquele trabalho que é bem translúcido, qual a cor da cola que eu vou utilizar, né? Então, é um kit de cola falsa, né? Só vai ter as cores certas, né? Então, para testar. Às vezes o trabalho está mais escuro, vamos pôr um cimento um pouquinho mais claro para ver como é que fica, aí clareia um pouco o trabalho. Você testa antes de colar, antes de errar, olha lá. Então, para avaliar o efeito do cimento Variolink, né, e obter os trabalhos estéticos ótimos, se realiza uma prova com a ajuda das pastas Variolink, né? Então, aí simulando a cor do cimento, né? E aí sim, o dentista cimenta essa peça, sempre lembrando da cimentação adesiva que eu expliquei, né? O ácido fluorídrico, né? Nessas facetas, ele lava, silano, seca, aí um bonde, né, um agente de união, e aí o cimento resinoso. Lá no dente, né, o ácido fosfórico, o bonde que penetra na dentina, tal, polimeriza, e aí tudo vai unir quimicamente através desse cimento resinoso, geralmente dual, que polimeriza de duas formas, né, tanto pela luz como química. Então, essa aula já vai parar, a gente toma um café muito rápido, e retorna aí que tem bastante coisa para falar ainda, né? Mas ainda vou mais um pouquinho. Ok, nós vamos falar neste retorno sobre pigmentos, né? Então, cores. Chega de luz, né? Chega de reflexão de luz, né? Essa parte física, né? Então, é básica para a gente entender também como lidar com os pigmentos, né? Então, as cores primárias dos pigmentos já não são as mesmas cores primárias da luz, né? Então, desde o primário, a gente aprende que as cores primárias dos pigmentos é amarelo, vermelho e azul. E foi o Leonardo da Vinci que, observando a natureza, chegou nessa conclusão para fazer suas pinturas, né? Então, a mistura do amarelo com o vermelho, laranja, a mistura do azul com o amarelo, verde, né? O azul com o vermelho, o roxo, e a mistura das cores tende a cinzentar, como eu já disse, né? Então, isso daí não estava muito certo cientificamente. Quando começaram a fazer impressão digital e pensar nas cores primárias, né, eles não conseguiram fabricar uma cor preta com essas cores primárias. Resultava em cinza. Então, eles foram modificando até que perceberam que as cores primárias eram o amarelo, ele estava certo, o ciano, que é um tipo de azul, ele está certo, e o magenta, que é magenta. Então, as três cores primárias são essas dos pigmentos, tá? Misturando essas cores, nós temos as secundárias. O vermelho, quando mistura magenta com amarelo. O azul, quando mistura magenta com ciano. E o verde, quando a gente mistura amarelo com ciano, que são as cores primárias da luz, lembra? Então, as cores primárias da luz são secundárias dos pigmentos. E misturando essas cores, nós chegamos ao preto, que de certa forma é a ausência de cor. Então, por isso chama uma escala subtrativa, né? Um sistema subtrativo, isso daí. O da luz era aditivo, porque somando as luzes, a gente era luz branca, que é a soma de todas as cores, né? Então, o outro sistema era aditivo. Ok. Então, você vê direto como propaganda, assim, dessas gráficas, essas quatro cores, né? Essas quatro cores. E a impressora conseguiria imprimir preto, mesmo sem o cartucho preto, né? Que daí, só para imprimir o negócio preto, ia ter que misturar as três cores coloridas, ia gastar muita tinta, né? Então, eles têm o cartucho colorido da impressão, tem essas três cores, amarelo, ciano e magenta. E aí precisa de um cartucho preto também, só para imprimir preto, senão ia gastar todo o negócio lá para fabricar o preto, né? Interessante isso daí, uma coisa que eu aprendi também, bem depois lá do primário, né? E até da faculdade. Então, aí a aplicação da cerâmica, esse pó
interessante é que ele é cor magenta, né? E a gente cobre com a incisal, que muitas vezes é azulada, né? Então, essas cores primárias dos pigmentos. Então, aqui nós temos elas, olha só essas cores aqui, temos 1 minuto e 34 segundos. Olha lá as primárias, né? Magenta, amarelo e ciano, bem opostas, né? Então, quando a gente mistura, a gente tem as secundárias, o vermelho, o verde e o azul. E quando a gente mistura de novo a secundária com a primária, nós temos as terciárias, né? Então, assim, nós conseguimos fazer qualquer cor, imprimir qualquer cor, né? Com essas três primárias. Então, com proporções, etc., é possível, né, fabricar qualquer cor. Né? E na odontologia, as cores vêm de óxidos metálicos. O óxido de titânio é amarelado, o óxido de manganês é lavanda, cobalto azul, níquel marrom, cobre e cromo também tem um óxido verde. Então, tendo óxidos, eles conseguem fabricar as cores dos dentes, como essa escala de dentina aí, de resina foto. Tá? Então, a aula vai dar um blackout aqui e a gente retorna já para falar sobre esses pigmentos, essas tonalidades odontológicas, as escalas odontológicas, né? Chegamos no X da questão, né, das escalas. Então, não percam no próximo episódio de Jambo e Ruivão. Poxa, eu achei que ia acabar agora. Falar agora sobre um pouco essas escalas odontológicas, escala de cor de dentes mesmo, né? Então, o importante falar sobre escalas é que cada material tem a sua escala, né? Então, existem escalas para cerâmica, existem escalas para resinas de dentes pré-fabricados, tem escala para resina foto, escalas puras de dentina, escalas puras de esmalte, escalas de efeitos. Então, existem vários tipos de escala. E quando a gente não padroniza as escalas, já é uma margem de erro muito grande. Por exemplo, se o dentista quer fazer uma cerâmica para o paciente, ele vai lá, pega uma escala, por exemplo, da VIP, e vê lá a cor que ele quer fazer, lá é 66. Aí fala, ó, você faz uma cerâmica 66, né, no papelzinho, sei lá, que ele manda. Então, aí, pô, cerâmica 66 não vai ter potinho escrito 66. Vai ter, de acordo com a cerâmica, tem uma linguagem. Então, aí o técnico vai falar, putz, eu vou ter que ver na escala a conversão aqui. 66 é mais ou menos o A3, é mais ou menos A3, então ele vai fazer A3 em vez de 66. Mas é igual, não é? Né? Ele vai ter que, né, dançar para fazer um 66, né? Mas já é uma margem de erro. Então, primeira coisa, se você vai comprar dente, você mostrou para o paciente uma escala de cor da Pop Dente, compra Pop Dente. Porque o paciente já escolheu aquela cor lá, né? Sei lá, 1A, que é bem clara. Né? Então o paciente escolheu, você vai compra Pop Dente 1A. Porque de outra marca, se tiver 1A, ou tiver que mudar para 60, já vai ser diferente. Né? Não foi o combinado. Então, vai pedir VIP? Usa uma escala da VIP. Né? Então, padroniza a linguagem do que o dentista está vendo na escala e realmente o que o laboratório vai fazer é aquilo que está escrito na escala. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, isso é importante porque diminui a margem de erro, que já são muitas. Né? Então, as escalas vieram melhorando, inclusive a qualidade dos materiais, como o vácuo, eu já disse, né? Mas essa preocupação em ver a cor já é antiga. Né? Então, hoje nós sabemos que a cor tem 3 dimensões. Né? Então, a cor é 3D. Nossa, dimensão da cor, existe isso? Existem dimensões da cor, e são 3, é bem interessante isso. Né? Eu acho que sobre isso eu não cheguei a comentar ainda. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui. Olha lá, 2 dentes aí, né? Molar. Olha lá, quem sabe que dente é esse? Bom, são os primeiros molares superiores, um esquerdo e um direito.
com tubercle de Carabelli, um deles, mas cores diferentes, com até a cor do esmalte diferente, um esmalte mais branquiçado. Então você vê como a cor, né, além, ela é influenciada, né, por tantos detalhes, né? Então, para conseguir fazer um trabalho assim, que você acerte a opacidade, acerte a translucidez, a cor, né, a forma, a gente precisa saber esse conceito aí das dimensões das cores. Então, vejam só, matiz, ou tonalidade, é a primeira dimensão da cor. Se eu quero ver uma cor, eu quero escolher uma cor. A primeira coisa que você tem que pensar é matiz. E o que você quer? Que é amarelo? Que é verde? Que tênis? Que blusa? Que é ciano, azul, magenta, vermelho? Então, isso daí são matizes diferentes, né? Cores diferentes. Né? Então, estou vendo várias, né, matizes diferentes nesses peixinhos aí. Então, a Ivoclar, na escala dela, que ela utiliza, chama Chromascope, né? Ela trabalha assim, com famílias de cores diferentes. Então, a gente tem 4 cores aqui, 110, 120, 130 e 140, que estão numa tonalidade bem clara. O branco não faz parte de matiz, né? Então é uma exceção, mas seria para com os mais claros, para relacionar com os mais claros. Hoje já existe até mais claro que esse, que é o 010, 020, 030 e 040, né? Que são dentes clareados, tá? Mas a outra família é a família do laranja. A outra família é a família do marrom, a outra família do cinza e outra do castanho. Então, estamos trabalhando com famílias de matizes diferentes, né? Matizes diferentes, que é uma das dimensões da cor. Olha lá, então eu quero fazer um dente que eu vi aqui, que tenha matiz aqui 210, né? A família ali do laranja, né? Então, o dente ali 210. Então, eu vou pegar o 210, que é dentina, né? Dentina dessa marca, né? Então, é da Ivoclar também. Então, padronizei a escala com a cerâmica, né? E vou aplicar dentina 210, fazer lá os mamelos, bonitinho. E agora, qual o esmalte? Eu tenho esmalte S1, S2, S3. Ele também fala aqui, ó, o esmalte que você tem que aplicar sobre aquela dentina. Então, o esmalte vai ser o S2 para você fazer a cor 210, né? Porque 210 é o dente pronto, já com dentina e esmalte, né? Então, nós temos o Transpa Clear aqui, que é um translúcido. Se você quiser aumentar a translucidez, você põe entre os mamelos ali, em caso de dentes anteriores. Se você quiser aumentar a translucidez, vai ser, por exemplo, o Transpa Clear, ou o Transpa Neutro, que é um outro tipo de translúcido, né? Temos aqui o esmalte, que eu falei, né? Que é o S2, né? O S2, então, o esmalte indicado para ser aplicado sobre a dentina 210. Então, nunca confunda 110 com 220, porque pode queimar o forno. Ok, então, para vocês entenderem como que funciona, as resinas Fox também. Vai ter a dentina e vai ter o esmalte que serve para aquela dentina. Normalmente, a própria embalagem já menciona, para facilitar para o técnico, que tem muita coisa para decorar já, né? Então, com a prática, isso daí decora automático. Então, olha a escala da Vita, que é a que mais pegou aí no mercado, né? Desde a década de 70, aí, que quando teve o boom das metalocerâmicas, né? Essa é a linguagem que não desenraiza. Estão tentando desenraizar, mas é a linguagem para a cerâmica mais utilizada, que são as cores A1, A2, A3, A3,5 e A4. 3,5 só tem no A. B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, 4, D2, D3, D4. Então, aqui a cor A, olha lá, está escrito red e brown. É uma cor que tem um pouco de vermelho e um pouco de marrom. Isso é matiz. A família A, toda, A1, A2, A3, A4, a família A, né, esses 5 dentinhos aqui, eles têm um pouquinho de vermelho e marrom. A família B tem o red
e yellow, né? Então, tem vermelho e amarelo, né? São as matizes que tem. Então, é outra família, da B1 até a B4, né? Amarelo com vermelho. Né? A C1, C2, a C2, C3, C4 tem cinza. Então, são tons de cinza. 50 tons de cinza. Não, são só 4. C1, C2, C3, C4. E o red, que é vermelho com cinza, que é D2, D3, D4. D2. Então, aqui estamos falando de matizes. Temos 4 matizes aí. A, B, C e D. Tá? São tonalidades diferentes. Tá? São tonalidades da escala Vita. 16 cores. Então, olha lá, 4 tonalidades diferentes. O A3, o B3, o C3, A, B, C, D. Então, são tons diferentes. Aí, estamos falando sobre esse primeiro princípio, que é matiz e tonalidade. Então, essas escalas usam esse conceito. Né? Então, o segundo conceito é a saturação. Observem esse meu suco de clorofila. Né? Ele está ficando mais forte. Eu quero ficar bem saudável, muita vitamina, eu vou colocar mais suco. Mais suco. Me respondam. Esse suco está ficando mais escuro? Quem me diz? Rápido. Está mais escuro? Agora? Sim. Sim. Evidentemente, sim. Sim! Né? Então, não está mais escuro. Tá? Então, ele está, na verdade, mais saturado. Estou saturando esse suco. Para ele ficar mais escuro, eu tenho que colocar preto. Colocar preto, ele vai ficando mais escuro. Para ele ficar mais claro, eu tenho que colocar branco. Mas não estou pondo nem preto nem branco. Eu estou colocando mais suco, mais verde, mais matiz, mais isso está ficando saturado. Então, esse conceito chama-se croma. O dente vai ficando mais cromatizado quando a gente põe mais pigmento, por exemplo, croma, ou mais saturado. Então, A, B, C, D, tudo bem, matizes. E agora, o que é A1, A2, A3, A4? Está ficando mais escuro? Não. Está ficando mais saturado. É o pigmento amarelo com marrom que estou colocando mais e mais, e deixando o meu suco mais forte. Então, mais saboroso e mais cromatizado. Né? Então, é assim que é baseado essas escalas. Elas têm duas dimensões da cor, essas escalas que eu falei. Né? Tem as matizes e tem a saturação. Mas se eu pensar em claridade, não usa muito. Não tem. Qual que é o dente mais claro? Eu não sei te dizer qual é o mais claro. Né? Qual tem mais branco e qual tem mais preto? Eu não sei. Né? Então, pensando nisso, que surgiram escalas mais modernas, né? Que usam 3 dimensões das cores. Né? Então, olha aí, o suco mais forte, né? O suco A1, A2, A3, ficando mais saturado. A última eu não consigo ver o que está escrito, mas, né? A cor é a mesma, a cor é A, e o suco está ficando mais forte, né? Então, mais saturado. Então, para dar um degradê, muitas vezes, os laboratórios fazem assim, eles colocam o A3, que é bem saturado, na cervical, na parte média, o A2, e na incisal, o A1. Você tem ali, né, basicamente, um A3 na cervical, clareando para um A1, um degradê. Isso é muito comum, né, nos dentes naturais, e, lógico, o dentista tem que informar esse degradê que acontece no dente. Né? Então, o dente é a mesma cor, é A, só que ele está mais saturado, próxima à cervical. Né? Então, olha aí uma outra marca, a cerâmica da própria Vita, né? Que usa essa linguagem aí, que teve a patente dessa linguagem, dessa escala clássica. E depois várias marcas universalizou essa linguagem A1, A2, A3.
né? A cerâmica que eu tenho, que é a Design, ela originalmente é cromascópio, 210, 220, mas eu não tenho muita habilidade com essas cores. Você pode vender na escala Vita? Ah, temos aqui. Então, a mesma cerâmica, só que com os potinhos. Em vez de estar escrito 110, a gente está escrito A3. Né? Então, as marcas elas tiveram que se adequar ao que o dentista estava usando mais, né? Que pegou muito essa escala clássica. Né? Então, a gente tenta fazer esse degradê da dentina para o esmalte. Né? E para não ter linha de emenda. Então, na cervical vai ter mais dentina, é onde vai aparecer, né, a matiz do dente, a saturação do dente. E depois, a dentina vai afinando e o esmalte vai engrossando e o dente vai ficando mais translúcido. Né? Muitas vezes, se a gente está com medo de errar a quantidade de esmalte, por exemplo, medo de clarear o dente, né, a gente pode misturar um pouquinho do pó de dentina com o pó de esmalte, fazer um esmalte com a matiz da dentina. Então, vai ser um esmalte lá, A2, por exemplo, um esmalte A2. É uma maneira de a gente não clarear o dente, né? de não errar. Então, muitos laboratórios também trabalham com essa mistura, esmalte e dentina, né? Como transição, às vezes, entre a dentina e o esmalte. Essa técnica chama parede de esmalte, misturando as duas. Olha lá o degradê da dentina para o esmalte. Né? Então, a dentina vai ficando interna, e na região incisal só tem esmalte. Degradê aí, né, esses materiais, e depois com a escultura e tudo. Então, a última dimensão da cor, então, é a claridade, que aí já são os bastonetes que vão visualizar isso, né? Dentro do nosso olho são as células que enxergam preto e branco. Né? Então, a última dimensão seria a quantidade de preto ou branco, a sombra e a luz. Então, nós começamos o nosso ano, né, desenhando, lembra aquelas esferas para estudar sombra? Eram os bastonetes que estavam trabalhando, e a gente estava trabalhando esse conceito de claridade e escuridão. Né? Olha lá, futura tatuagem. Então, para a gente observar esse claridade dos dentes, então, na verdade, o ideal era fazer uma escala, uma foto preto e branco. Né? Aí a gente, comparando essa escala, a gente vai conseguir saber qual realmente é mais clara e qual é mais escura, a quantidade de branco ou preto. Né? Então, essa escala da Vita, do jeito que ela vem, A1, A2, A3, A3,5, A4, nessa sequência, se a gente põe na boca da pessoa para tentar ver a cor, a gente fica perdido. Porque A, você fica no A, será que é isso? Aí depois você vai para o B, aí será que é isso? Aí você vai para o C, aí você fica com dúvida do A e o C, aí já passou 7 segundos, você já não enxerga mais nada. Né? Então, o próprio livro do Anusa Vista, de materiais dentários, ele recomenda que você organize a escala numa sequência abstrata de claridade. Pelo seu achômetro, você olha assim, escala, qual é o mais claro? Vou pondo. O segundo, esse, organiza de acordo com sua percepção, do claro para o escuro. Vai misturar, vai ser A1. Olha lá, reparem que o B é mais claro que o A. Né? Muitas pessoas, né, dá a impressão, né, que o A é o mais claro. Não é. Né? O A tem um marrom que, vamos dizer, satura um pouco mais. Né? Então, o B tem uma aparência mais clara. Né? Então, B1, depois A1, B2, e assim, vai misturar A, B, D, tudo ali, mas do visual utilizando a terceira dimensão, do claro para o escuro. Aí você vai lá percorrendo, é esse, facilita, né? Olha lá, né? Você vai do claro para o escuro, né? Com ela misturada. O Anusa Vista fala para tirar a raiz também. Essa raiz atrapalha para você enxergar a cor. Né? O dente normalmente tem a gengiva ali e essa raiz pode te confundir. Então, corta fora. Eu fiquei com dó, cortei só no slide aqui, né, digital mesmo, né, para a gente ver como ficaria. Não ficou muito bom, mas é uma ideia, né, tirar a raiz, ou pintar, talvez, de escuro. Então, Mansell, quando descobriram essas 3 dimensões da luz, qual que é? Pergunta de prova, quais as 3 dimensões da luz? Então, matiz, saturação e claridade, tá? Ou valor. Né? Saturação ou croma, matiz
ou tonalidade, né? Tem essas variações no nome, tá? Mas, basicamente, matiz, saturação e claridade. E aí eu vou fazer uma roda de Mansell, não é aquele bom, da Fórmula 1, né? Não é o Mansell. Então, ele fez eu quero fazer um sistema de escala que envolva todas as cores possíveis, né? Então, quanto mais para cima, mais claro. Quanto mais para baixo, mais escuro. Quanto mais para fora, mais saturado. E girando, eu vou ter todas as matizes possíveis. Então, ele bolou uma escala que quanto mais para cima, mais claro. Mais para baixo, mais escuro. Girando, tem todas as cores, todas as matizes. No centro, um suquinho fraquinho, depois ainda mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Então, até ficar bem saturado, um baita do amarelão ali. Então, para quê? Para saber todas as cores possíveis, né, imagináveis, né, nessa escala 3D. E, inclusive, esse é o símbolo da escala que foi inventada com esses conceitos, que chama 3D Master. Né? Então, a Vita, em determinado momento, né, já faz algum tempo, né, começou a fabricar os materiais, não mais com o nome A1, A2, A3, como ela sempre fez e inventou. Aí ela mudou tudo. Né? Então, ela criou a cor 1M1, 1M2, 1M3. 2M1, 2M2, 2M3, ainda tem LR, que eu vou explicar já já. Basicamente, 5 famílias de claridades. Então, vamos usar primeiro o conceito da claridade, ela falou, o valor. Temos 5 famílias, do claro ao escuro. Então, a gente vai lá na boca do paciente, qual é a família que a gente quer? Vamos ver, estou pensando aqui, família 3, parece, já está mais escuro aqui. Então, primeiro conceito aí, da primeira dimensão que a gente vai ver, vai ser a claridade. Eu escolhi a família 3, né, o que mais parecia com aquele paciente, né, aquele grupo de dentes da família 3 ali, que está circulado ali. Circulado não, um quadrado em volta, né? Então, aí, eu desço aqui na escala. Temos um número... Eu já escolhi a claridade 3, né? A claridade 3. Aí eu tenho o 1, o 2 e o 3 na coluna do meio, no M, né? No M aqui temos 3 opções. Então, 3M1, 3M2 e 3M3. O que está mudando aí? A saturação. Nós vamos dar uma saturada nesses dentes aí e a cor vai ficar mais forte, né? Vai ficar mais saturado. Então, nesse momento, eu pego aquelas 3 que eu estava em dúvida, né? E vou ver, será que é 3M3, 3M2? Olha lá o suco ficando mais forte ali na terceira, né? Então, eu estou achando que é 3M2, talvez 3M1, né? Então, legal, já usei os 2 conceitos de dimensão, 2 dimensões. Está faltando tonalidade, né? Tonalidade é o que está faltando, ok. Então, aí eu quero perceber se existe um desvio de tonalidade. Eu posso ir para a esquerda, que é left, né? L, que colocar um pouquinho de amarelo. Eu posso ir para a direita, que é R, que pode ter um pouquinho de vermelho. Então, será que tem, né, um pouquinho de amarelo vai ser uma cor que está para o lado esquerdo. Um pouquinho de vermelho é uma cor que está para o lado direito. Eu vou lá e comparo no dente da pessoa se tem esse desvio de tonalidade, né? Então, como o primeiro aqui era 1, 2 e 3, e esse aqui fica no meio termo, esse aqui é 1,5. 1,5 L. Esse aqui é 2,5 L também, né? Porque está mais ou menos entre o 2 e o 3, né? Do lado esquerdo, amarelado. Né? E o outro lado é 1,5 R, 2,5 R. Né? Então, para vocês entenderem, olha lá, tem um desvio para amarelo? Tem um desvio para o vermelho? Não é visível isso, né? Muito pouco vermelho que eles colocam, mas tem, né? Então a gente tem que ver se existe essa variação. No final, eu acabei ficando com
Cadê a flechinha? Cadê você? Ô, amigo. Oi, hello. Travou tudo. Espera aí, pessoal. Tá tudo bem aqui. Calma aí. Olha lá, eu fiquei com 3M2. 3M2, não. Claridade 3. Coluna do meio, né? Então, saturando só um pouquinho, aquela central, né? Então, essa escala usa esse tipo de sistema, tá? Então, aumentou o que? A quantidade de cores, e aí aumentou o kit também de cerâmica, né? Antes tinha 20 cores, agora tem 26, né? Então, aumentou a quantidade de dentinas que você tem que adquirir, né? Então, hoje em dia, os dentes estão bem clareados, né? Então, já está até mais claro que a própria escala. Então, já inventaram a família zero, né? A família zero, né? Que seria para dentes clareados, né? Então, aqui já está muito escuro, tá vendo? Nenhuma das 5 famílias está coincidindo com a cor. Então, eles inventaram para dentes clareados a família zero, tá? Olha lá, 010, 020, 030 e 040, também na Chromascope, tá? Que também teve que criar cerâmicas ainda mais claras, né? Após essa moda do clareamento. Então, na fotografia, é um instrumento que ajuda muito o técnico, né? O dentista, ele tem para fotografar, a primeira coisa, a luz branca, né? Uma luz correta, né? Que tenha todos os comprimentos de onda. E outra coisa é colocar a escala junto com o dente. Então, ele acha que é 110, então põe lá o 110 do lado do dente e fotografa. Aí o técnico, que também tem a escala, ele ajusta a TV dele, o monitor dele, para que o 110 da TV fique parecido com o 110 real. Então, ele aumenta o contraste, o brilho, ele faz ali, muda um pouco a configuração da imagem para tentar tornar o mais real possível. Isso é uma coisa, né? Então, aí ele consegue ver detalhes e as cores desses detalhes. Aí, outra coisa, foi essa imagem aí da Cássia, que se formou comigo em 96 lá na FAUSP, incrível profissional, fotos bonitas aí. Então, ela fotografa aí, ela manda 3 arquivos para o laboratório. Então, com as possibilidades das cores, aí a 1, a 2, a 3, que ela, né, achou que estavam próximas. Nível de saturação, ela está mostrando ali, né, a cor, que é A, que ela achou, a matiz, e 3 possibilidades de saturação junto com a escala. Então, se tiver um pouco de A1 na incisal, ele vai perceber. Se tiver A2 no meio, ele vai perceber. Se tiver A3 na cervical, ele vai perceber, né? Só que ela manda uma foto também preto e branco, né? Então, o técnico poderia tirar cor também, para ver o quê? A claridade, né? Então, o nível de claridade do dente da pessoa, comparando com a escala, né? E também manda uma foto com alta saturação. Então, ela satura a imagem, isso daí facilita para a gente enxergar os mamelos. Os mamelos parece que aparecem melhor, o formato dos mamelos. E se tiver pigmentos como laranja, você já consegue ver melhor aonde tem que colocar o laranja, né? Então, para você descobrir as cores que fazem parte daquele dente, né? Se tiver azul, você vai ver mais fácil aonde está o azulado, né? Então, são 3 tipos de imagem de fotografia aí que vão ajudar para fazer um trabalho com cor, né? Então, sempre lembrando, nunca misture escalas, né? Nunca escala para resina, de resina para resina foto, de resina foto, para cerâmica e para cerâmica, porque são materiais totalmente diferentes, não dá para comparar um material com o outro. E cuidado com falsificações, né? A dica da VIP aí, né? Tem muitas escalas que sai barato, mas no final sai caro, né? Que aí as cores não são corretas. Existem escalas caras no mercado e às vezes tem gente tentando falsificar, né, essas escalas vendendo a preço de banana, e aí você pode ter problemas. Evite aí as tabelas de conversão que existem na internet. Você procura a cor A3, é a mesma que qual? A66, né? Então, para você ficar convertendo aí quando a linguagem não é a mesma. É como se fosse 2 pessoas falando 2 linguagens diferentes e precisa de um intérprete aí para, né, para traduzir, e às vezes ele erra, né? Então,
é um erro a mais. É a possibilidade de erro a mais você ficar, né, tentando converter. Por exemplo, o técnico já evoluiu. Ele está trabalhando com o sistema Vita, já tem todas as cores lá, tem 26 opções, 1M1, M2, M3, 3M, 5M. Tá. E aí o dentista ainda está com a escala antiga. Ele vai lá, ó, faz um dente A1. Aí o técnico fala, putz, ele deu aqui com esse kit, um monte de cor, ele fala A1. E agora? Então ele pode usar tanto a 1M1 como a 1M2, né? 2M1, que todas parecem A1. Tá vendo? Então, então já não é bem o que o dentista está pedindo. Ele vai ter que pegar aquelas cores que parecem A1 e tentar fazer a cor A1, né? Ou então o dentista tem a cor 3D Master lá, escala nova, todo feliz, bonitão, e aí, olha, eu vi aqui, perfeito, é aquela que eu vi lá, 3M2. Aí o técnico fala, ok. Ele fala, ixi, meu kit é A1, A2, A3, como é que eu vou fazer essa cor 3M2? Aí ele vai lá numa tabela de conversão e vê 3M2, faz o A3 aí que é mais ou menos. Então, é mais né, um risco de erro, tá? Evite, mas às vezes não tem jeito. A linguagem do dentista não bate com o material que o técnico tem, né? Então, às vezes a gente tem que converter, tá? Então, o ideal seria esse aparelho que, com uma luz reflete, ele lê a cor digitalmente, aí não tem um erro humano, né? Aí pode ser daltônico. Então, o aparelhinho ele já lê ali a cor. Nesse caso, o aparelho é da Vita, ele já manda nas duas escalas, né? Então, tanto na escala clássica como na escala 3D Master, né? Então, ele pode até ler o dente, como eu já disse, né, por área. Então, A2 na cervical, A1 no terço médio e A1 na incisal. É aquela dessaturação que vai acontecendo, né, até a incisal, que eu já disse, ele usa, né, na cervical, na cerâmica A2, e aqui A1, você tem um degradê, né, de saturação. Tá? Então, para finalizar, né, nós vamos falar aí um assunto muito interessante também, que são cores complementares, né? Cores complementares acontece muito na natureza, né? Tem algumas coisas que a gente pode ainda finalizar aí nesta aula de cor, né? Então, pensando aí naquele sistema antigo para facilitar o entendimento, né? Então, de acordo com Leonardo da Vinci, as cores primárias são vermelho, azul e amarelo. Tá bom, então vamos ficar assim, que é mais fácil de entender as misturas, né? Nem decorei direito a mistura das outras, então aqui está mais fácil. Então nós temos as primárias vermelho, azul e amarelo. Onde eu quero chegar? Vermelho, azul e amarelo. Então, se eu misturo a cor amarelo com azul, isso daí eu lembro do primário, é verde, dá verde, é uma cor secundária. O verde e o vermelho, o vermelho eu não usei, né? E o verde que eu formei são cores opostas, são cores complementares, né? Então, por exemplo, eu misturei aqui o azul com o amarelo, né? Então, eu tive o verde, né? Tive o verde. Reparem que o verde e o vermelho, eles estão opostos. O vermelho é tudo que o verde não tem. E o verde é tudo que o vermelho não tem. Então, eles se completam. Por isso que são cores complementares. Você quer ir para a balada e chamar atenção? Vai de verde e vermelho. É uma forma. É o máximo de contraste que a gente pode ter, além do preto e branco, né, utilizando as cores. Olha que contraste que dá, vermelho e verde. Isso é comum na natureza, é uma técnica da natureza para chamar ali os pássaros, para chamar, né, insetos para polinização, então é contraste, né? Então, contraste para mostrar que tem perigo, e é uma técnica de venda. O marketing usa aí verde e vermelho em diversos produtos, né? Inclusive eu já comentei até que os cloroplastos das folhas, que são verdes, eles absorvem a luz vermelha, né, para fazer fotossíntese, né? São cores complementares, né? E o vermelho aí é um objeto aí de, né, destaque também, né,
no ser humano, na parte estética da boca, né, o vermelho é uma cor importante. Ao contrário do verde, né, ao contrário do verde, que dá um certo asco, né? Quando a gente, tem coisa no dente. Então, obrigado, me avisou. Então, o verde incomoda, né? Então, inclusive nas oxidações que são verde, né? Antigamente esverdeava a cerâmica, era um grande problema o verde. Né? Então, o vermelho tem essa parte da estética vermelha, né? A inflamação é vermelha, né? E as cirurgias aí também, né, de gengivectomia, remoção da gengiva, quando a gengiva ela está cobrindo a bossa do dente, né? Então o dente está com a coroa curta e a gengiva está com um volume muito grande, então a pessoa tem um sorriso gengival, não cai dentro do padrão estético atual, então é uma cirurgia bastante realizada, né? Aumentar a coroa, né? Então isso faz parte de uma estética vermelha aí da gengiva, né? Agora, se eu quiser outro tipo de contraste, a gente tem na odontologia, por exemplo, se eu pegar a cor azul e vermelho e misturar, eu tenho o roxo. Roxo e o amarelo é outro contraste, são cores opostas, são cores complementares, o máximo de contraste. Né? Olha só que contraste bonito aí, muito comum na natureza também aí para chamar atenção, né? Então é automático o negócio aí, né? Para chamar atenção, roxo e amarelo. E nossa estética aí envolve o roxo e o amarelo, né? Os dentes aparecem tanto devido ao contraste elevado com a gengiva, que tem uma tonalidade roxa, né? E essa mucosa, esse osso, ele reabsorve quando perde os dentes. Então, esse osso vai diminuindo com o tempo. E chega uma hora que não dá para a gente fazer só os dentes, né? Repor só com o dente. A gente tem que fazer uma gengiva também na prótese, né? São as próteses dentogengivais, né? Que também tem uma área de gengiva para esconder, senão os dentes ficariam muito grandes para esconder aquele espaço, né? Então a gente teve que aprender a lidar com os materiais cor de gengiva, que é o assunto da próxima aula, né? Então caracterizações da gengiva, né? Então existem escalas para gengiva, a gente pode fabricar escalas, né, de gengiva, né? Então tem várias tonalidades de gengiva. Basicamente, em volta do dente, nós temos uma gengiva um pouco mais clara, que se chama gengiva mastigatória. É uma gengiva que tem queratina, né? Queratina são células mortas com essa proteína chamada queratina e impermeabiliza. Então, é uma área mais resistente à escovação, alimento, atrito, né? Agora, na região superior, já tem mais vasos sanguíneos, já são áreas finas, que aí já pode passar anestésico tópico que funciona, por exemplo, que é bem fininha a mucosa e anestesia, né? Então, áreas avermelhadas, bem avermelhadas, ricas em vasos sanguíneos, tal. Então, para fazer essa caracterização, basicamente a gente tem que saber que existem dois tipos de mucosa, a mucosa mastigatória e a mucosa alveolar. E aí nós vamos tentar, então, com os materiais, seja resina acrílica, cerâmica também, hoje também tem aplicação de cerâmica cor de gengiva, né? Também tem resina foto cor de gengiva. Então, para quê? Para tentar reproduzir aí a natureza nesse contraste amarelo, roxo. Na próxima aula, a gente vai ver o último tipo de contraste, azul e laranja, né? E a aplicação na odontologia. E também a estética aí das gengivas e tonalidades